Estamos de volta com o TV Mar News, são 9h03. Vamos dar aquela passadinha no portal Gazeta Web, acessando aqui o portal Gazeta Web, trazendo para vocês as principais informações para o dia de hoje aqui em Alagoas. Olha, tristeza e agonia. Pacientes no chão e superlotação revelam um quadro estarrecedor dentro do HGE. Vídeos. Fogo consome galpão de fábrica de colchão no bairro Cidade Universitária. A estrutura foi completamente afetada pelas chamas, causas ainda são desconhecidas. Veja mais, motociclista morre em acidente com carro na BR-423 em Delmiro Gouveia. Roubo de moto. Suspeito morre em confronto com policiais em Boca da Mata. No Agreste, homem é ferido por arma branca e suspeito confessa crime. Sem identificação, corpo de mulher é encontrado em avançado estado de decomposição. E ninguém foi preso. O jovem morre após ser atingido por tiros na cabeça e no tórax no Canaã. Em Cruz das Almas, paciente psiquiátrico é encontrado despido e desorientado. Essas e outras informações você encontra aqui no portal Gazeta Web, né? Informações não só aqui de Alagoas, mas de todo o país, também do mundo inteiro. Agora, olha só, eu convido você que está em casa, de repente está pensando em fazer algum curso, precisa se organizar para ver, de repente, tentar uma vaga no mercado de trabalho. Pois é, a Centabs está oferecendo cursos. A gente vai conferir agora com Viderlan Araújo. A Centabs está desenvolvendo mais uma ação muito importante para acolhimento e preenchimento de vagas profissionalizantes. Isso acaba sendo também um procedimento natural para reacender a ideia de ampliar as vagas do mercado de trabalho. Nós vamos conversar a respeito dessa parceria com a instituição Grau Técnico para a realização de pelo menos 120 cursos, são 120 vagas, na verdade, né, 60 pela manhã e 60 pela tarde, com a Camila Limeira, que é diretor de Trabalho e Emprego da Centabs e que explica para a gente. Camila, muito obrigado, inclusive, por atender ao pedido da nossa equipe, da nossa produção. Vamos falar um pouquinho do trabalho da Centabs para a realização em parceria com o Grau Técnico desses cursos. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço, poder estar aqui fazendo essa prestação de serviço para toda a população aqui de Maceió. E realmente a Centabs, e o Cine Maceió, a Prefeitura de Maceió, em conjunto aí com parceria com diversas empresas, veio incrementar mais uma bela parceria com a escola técnica, que é a Grau Técnico, que fica ali na Centenário. O mês passado nós começamos já o ano com tudo em parceria com a Grau, com o curso de rotinas administrativas, foram 120 vagas também, e hoje nós estamos com as inscrições abertas para mais 120 vagas no curso de primeiros socorros. Então você que é bombeiro civil, você que é da área, você até mesmo que tem interesse de fazer o curso, esse curso de iniciação básica, então você pode estar comparecendo hoje na sede do Cine Maceió, que fica ali no Shopping Popular, na Praça Deodoro, até as 2 horas da tarde dá tempo, você vai lá, leva apenas os documentos pessoais, que CPF, RG, e também o comprovante de escolaridade, porque é a única exigência que você tenha o 2º grau completo ou então que esteja terminando. Então você comparece lá, faz a sua inscrição, você já garante a sua vaga e amanhã você já começa a fazer esse curso. Lembrando que nós temos 60 vagas para o turno matutino e mais 60 para a tarde. Quem não pode de manhã, então vai à tarde, quem não pode à tarde vai de manhã. Então é mais uma facilidade aí que a gente conseguiu fazer em parceria com a Grau Técnico para estar facilitando para a população. Camila, como é que tem sido a procura? As pessoas têm procurado bastante, ainda tem muitas vagas disponíveis? Olha, tem vagas sim, a gente começou essas inscrições hoje, E assim, muita gente procura, deixa para a última hora e acaba não conseguindo, mas a gente consegue também fazer uma lista lá, vamos dizer assim, de espera para ver quem é que ficou, quem é que está interessado, porque tem muita gente da área, Viderlan, que busca realmente fazer aquela incrementada no currículo, porque é ele que vai fazer o diferencial na hora da seleção, na hora da entrevista e com certeza um fator predominante aí é a qualificação. Eu sempre costumo repetir nas entrevistas que eu dou que é preciso o candidato, o profissional, o trabalhador focar numa área. Não existe uma área, um emprego
empregador que vai buscar aquele profissional que está disposto a qualquer coisa. Não, ele quer o profissional qualificado dentro daquele perfil da área de atuação da empresa. Agora te pergunto a respeito desses pré-requisitos. Quais são para poder participar dos cursos? Então, ter maioridade, ter concluído, então, o 2º grau ou está concluindo. Aí, no caso, leva a declaração da escola. E aí vai poder estar participando. Lembrando que os cursos, eles vão acontecer, o curso, aliás, vai acontecer na Escola Grau Técnico, certo? Então, a inscrição é no Cine hoje. E o curso, ele está acontecendo na Grau Técnico, que fica também num endereço muito fácil ali, na Praça Centenário, não tem erro, fácil para quem mora na parte baixa, tanto para quem mora na parte alta. Então, mais uma parceria que vem somar aí com mais esse espaço cedido para o Cine, para a Sentabs, para a Prefeitura de Maceió. Camila, existe algum custo? Qual é o valor que existe para poder se inscrever? O curso, ele é totalmente grátis, com direito a certificado. Agora, o certificado, ele é emitido apenas com a participação, né, dos 2 dias, são 2 dias de curso, terça e quarta-feira agora. Então, participando dos 2 dias, tem direito ao certificado e esse certificado é enviado online para o e-mail do aluno. Agora, a respeito de outras vagas de emprego, por exemplo, o Cine tem trabalhado também, como é que a Sentabs tem acompanhado isso? Sim, inclusive nós estamos aí aumentando o número de pessoal para essa parte de captação de vagas, para que a gente possa ampliar aí o número de empresas parceiras que vem trazer nessas vagas para o Cine. Aí eu quero aproveitar já fazer um pedido aqui para todos os empresários aqui de Maceió, que o Cine também está aberto para essas empresas, não só para a população trazendo as vagas e as qualificações, mas também as parcerias com os empresários que queiram também prestar esse serviço, né, fazer essa prestação realmente de serviço para a população, trazendo essas vagas. Não custa nada, Viderlan, a gente apenas preenche uma ficha, para verificar qual a necessidade da empresa e assim atendê-la, não só trazendo aqueles candidatos triados para o empregador, como também a gente disponibiliza também de espaços para aqueles que precisam também de um espaço maior para fazer seleções. Feito o chamamento, a Camila Limeira conversando com a gente, está aí a oportunidade, né, para um curso técnico e principalmente, né, o pessoal que se prepara aí para concursos e que tem uma ideia muito boa para tentar exatamente uma das vagas no Corpo de Bombeiros Militar, não pode perder essa oportunidade, né? Quando se fala de primeiros socorros, trabalho muito bem feito, o pessoal do Grau Técnico com as Sentabs e o Cine fazendo esse trabalho junto à população, e nós da TV Mar Canal 25 estamos sempre divulgando em tom de prestação de serviços para a comunidade todas essas informações. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar Canal 25 na NET. Muito obrigada pelas informações de Viderlan Araújo. Olha só, gente, para você que está em casa, chegou a hora do nosso quadro Penal News. Vamos conversar um pouquinho sobre prisão em segunda instância, chamando aqui Bruno Calado. Tudo bem, Bruno? Como é que você está? Tudo bem. Então, hoje a temática é exatamente essa prisão em segunda instância, não é isso? O que é a prisão em segunda instância? Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar, mais um prazer, mais uma terça que estamos aqui para sanar as eventuais dúvidas sobre o direito penal e áreas afins. E hoje trazemos o tema da prisão em segunda instância. É um tema que ficou bastante conhecido, principalmente com o advento, com a deflagração da Operação Lava Jato, e muitas dúvidas surgiram a essa época e trago à tona esse tema novamente. A prisão em segunda instância, ela é a privação da liberdade de alguém que esteja respondendo a um processo e que já tenha sido condenado em segunda instância. Como assim? Tomemos como exemplo a situação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi um caso bastante emblemático à época, e que ele fora condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro, ficou bastante conhecido também após essa situação. Foi condenado em primeira instância a uma pena de 9 anos e meio de reclusão. Falamos no programa passado a diferença entre reclusão e detenção. A reclusão, quando se inicia em regime inicial fechado de pena. Então, ele recebeu essa pena, foi sentenciado em primeiro grau a uma pena de 9 anos e meio de reclusão. A defesa recorreu dessa decisão para um segundo grau, para a segunda instância, que foi para o TRF4, Tribunal Regional Federal, 4ª Região, e a sua pena, inclusive, foi aumentada à época de 9 anos e meio para 12 anos, o que soa estranho, porque geralmente temos a aplicação do princípio da proibição do reformatio in pejus, chamamos. Não pode haver uma reforma da decisão em prejuízo
do réu. Mas isso pode acontecer quando o Ministério Público, quando os promotores e procuradores recorrem dessa decisão, alegando que a pena foi abaixo do patamar que deveria ter sido estipulada. Então, nós tivemos 3 momentos marcantes a respeito da prisão em segunda instância. O primeiro momento em 2009, quando o STF decidiu que o indivíduo só seria preso após o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Eu faço bastante importância a esses termos que são desconhecidos para a sociedade. O trânsito em julgado é quando há o esgotamento de recursos, quando não tem mais para onde recorrer, quando a sentença transita em julgado, a sentença penal condenatória transita em julgado e não há mais para onde recorrer. Então, em 2009, o STF determinou que o indivíduo só seria preso após o trânsito em julgado, quando não houvesse mais para onde recorrer, quando se esgotassem os recursos. Em 2016, voltou atrás num caso específico e disse: o indivíduo será preso após a condenação em segunda instância. Isso foi um caso específico que aconteceu no STF, mas que logo após foi o entendimento pacificado. Então, de 2016 até 2019, que foi o terceiro momento e último até então, meados de outubro para novembro, em 5 sessões, cerca de 5 sessões de julgamento do STF para decidir a prisão em segunda instância, e os jornais, a mídia, à época, trouxeram para a sociedade esse julgamento ao vivo, as atualizações. Foi quando, em 2019, o STF voltou atrás novamente e manteve o que havia dito em 2009. O indivíduo só será preso após o trânsito em julgado. Foi quando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após ter sido entregue à Polícia Federal para dar cumprimento, o início de cumprimento de pena, acho que em abril de 2018, depois ele fora solto porque o STF voltou atrás e disse: olha, só após o trânsito em julgado da decisão. Pois é. E aí, quais são os argumentos de quem é contra? Existem argumentos de quem é contra, existem argumentos de quem é favorável à prisão em segunda instância. Os argumentos de quem é contra a prisão em segunda instância são vários, mas trago à baila aqui 2 bastante importantes, que é o princípio da presunção da inocência. É um princípio bastante importante no direito processual penal, no direito penal, que ele diz basicamente que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. É exatamente o que o STF decidiu há pouco. Ninguém poderá ser preso, ninguém poderá ser considerado culpado até que a sentença penal condenatória transite em julgado. Então, essa é a principal argumentação, foi a principal temática trazida pelos ministros, os 6 ministros que votaram contra a prisão em segunda instância. Foi a aplicação efetiva do princípio da presunção de inocência. Outro argumento foi que ninguém tem a sua culpa realmente declarada, ratificada, com apenas um julgamento em segunda instância. Ou seja, nos imaginemos num corredor com diversas portas, então temos que abrir todas as portas para que na última porta a gente abra e tenhamos um veredicto final. Então, é um direito do réu de percorrer todo o processo até o último grau de jurisdição para que, enfim, tenha seu veredicto final. E, se condenado, começará a cumprir a pena no trânsito em julgado. E quem, de repente, é a favor, o que é que alega? Quem é a favor, outros ministros, a votação foi bastante dividida. Eu já adianto o resultado dessa votação, que é uma pergunta que seria póstuma, mas que o resultado fora bastante dividido à época, foram 6 votos a 5. E digo 6 porque tivemos o voto de Minerva, do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que foi quem decidiu por ser contra a prisão em segunda instância. Quem foi favorável à prisão em segunda instância à época usou também diversas argumentações. Dentre elas, 2 chamaram-nos a atenção, que foi a questão de a defesa usar recursos aventureiros. Por que recursos aventureiros? Porque muitas vezes não tem um conjunto probatório, não tem um supedâneo, um embasamento que fortaleça aquele recurso, mas dão entrada em recursos para procrastinar a decisão. E aí acaba que a sociedade fica sem a resposta da ordem penal. A sociedade fica aguardando, divide-se bastante, mas quantos não aguardaram a prisão do ex-presidente, quantos também, do modo que foram contra a época, aguardaram a decisão para que fossem contra a prisão em segunda instância. Então, essa procrastinação foi justamente uma argumentação que os ministros que votaram favorável à prisão em segunda instância usaram à época.
No caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi um caso em que ocorreu a primeira vez a prisão em segunda instância? Não. A gente tem outros casos também aqui no nosso país? Tem outros casos. Desde o advento da Constituição de 1988, esse é um tema que vem oscilando bastante, vem mudando bastante. Há entendimento, por hora eu trouxe 3 momentos aqui, 2009, 2016 e 2019, que houve essa oscilação. Então, muitas pessoas haviam sido presas antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, outras tantas depois, e ficou nessa oscilação. De modo que, quando o entendimento muda para que o trânsito em julgado seja aplicado, para que a prisão em segunda instância seja afastada, aqueles que haviam sido presos por terem sido condenados em segunda instância seriam soltos, por terem o direito de continuar respondendo ao processo em liberdade. Mas acabou vindo à tona mesmo com a Operação Lava Jato? Acabou vindo à tona e trazendo como pauta do STF novamente com a deflagração da Operação Lava Jato. E a que pé anda? Hoje em dia, 2019 foi o último entendimento pacificado entre outubro e novembro de 2019 através dessas sessões, e hoje em dia o entendimento é que só deve ser preso após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tivemos uma impactação grande, porque cerca de 4.900 presos poderiam ser soltos à época, mas houve um paradoxo, houve uma antinomia. O que aconteceu? O STF disse, olha, aqui eu estou trazendo o entendimento de que o preso deve ser liberado e aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas cada juiz deverá analisar o caso em específico. Ou seja, ele tirou do juiz o poder de condenação em primeira instância, em segunda instância, mas depois voltou a atribuir ao juiz a competência de analisar aquele caso específico. Então, houve esse paradoxo, houve essa antinomia, essa oscilação de poder e competência. E para quem não tem um advogado, como é que fica essa situação? Hoje temos uma complicação muito grande, que é o abarrotamento de processos no judiciário. Temos muitos processos. Para quem lida com um advogado particular, já tem esse problema da morosidade. O processo deveria ser regido pelo princípio da celeridade processual, deveria ser tudo mais celere, mas não é assim que acontece. Sabemos que a justiça é por demais morosa. E ainda mais morosa fica quando a Defensoria Pública atua no processo. Por quê? Porque a quantidade de defensores públicos não dão conta da demanda de pessoas que precisam da defensoria. São pessoas geralmente mais carentes, que não têm condições de bancar um advogado particular para tanger o processo de uma forma mais célere e acaba procurando a Defensoria Pública para realizar seus trabalhos. Então, acaba que as decisões, os pedidos ficam de uma maneira mais morosa pelo abarrotamento do judiciário. Eu agradeço muito, Bruno, a sua participação hoje aqui no TV Mar News, conversando com a gente sobre essa questão tão ainda, que traz ainda tantas dúvidas, isso, não é verdade? E que ainda é pauta de muitas discussões aqui no nosso país, que é essa prisão em segunda instância. Muito obrigada. Eu que agradeço. A gente vai rapidinho, então, para um intervalo, mas volta daqui a pouco, porque a gente ainda tem os pitacos do Lino aqui no seu TV Mar News.